vemos ali algo maravilhoso. Ele está falando do Messias, ele está falando do Cristo, e as pessoas perguntavam se ele era o Cristo. Ele disse: eu não sou Cristo, eu vos batizo com água para o arrependimento de pecados, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória seja dada ao nome do Senhor. Estava chegando ali a plenitude dos tempos, em que não seria mais necessário matar os animais para morrer em lugar do homem, mas Deus estava enviando o Cordeiro. Aleluia! Que haveria de oferecer um sacrifício eterno para a redenção perfeita da humanidade. E a Bíblia diz que no dia seguinte, João estava lá pregando, quando de repente ele vê no meio da multidão Jesus que se aproxima. E na medida que Jesus vai se aproximando, podemos aqui imaginar, pensar, conjecturar em nossa mente que o coração de João se acelerou, e o Espírito de Deus testificou no seu coração: é Ele. Aleluia. Não vai ser preciso sacrifícios de touros, de bodes, de cordeiros para a salvação do povo. Deus enviou o seu próprio cordeiro. Aleluia. Assim como Deus enviou um cordeiro, como quando Isaac estava para ser imolado, Abraão levanta o cutelo para imolar o seu filho Isaac, e ele ouve uma voz. O anjo do Senhor fala com ele: Abraão, não faça tal coisa. Deus já providenciou para si um cordeiro para o sacrifício. E Abraão olha e viu um cordeiro que estava preso por seus chifres em um arbusto ali, e não precisou matar o seu filho. Esta é a boa nova do Evangelho. Esta é a boa notícia do Evangelho. Você não precisa morrer para ser salvo. Você não precisa ser imolado para ser salvo. Deus já providenciou um cordeiro para morrer em teu lugar. Quem pode glorificar o nome do Senhor por isto? Aleluia. E esta foi a mensagem do profeta João o Batista, quando ele disse: eis entre vós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podemos glorificar o nome do Senhor por isto. Podemos exaltar o nome do Senhor por isto. Aleluia. Então entendamos que a mensagem da reconciliação, ela é muito importante e significativa para nós. Glória a Deus, porque Deus precisou enviar o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E a beleza e a glória do Evangelho é que o Senhor demonstra o seu grande amor para com ele, entregando o seu Filho como oferta, como sacrifício, como cordeiro, para morrer em nosso lugar. Aleluia. Que coisa maravilhosa a expressão do apóstolo João, o evangelista, no versículo tão conhecido por nós, de João capítulo 3, versículos 14, 15 e 16. A mensagem fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem recebe esta palavra, Deus quer que você tenha a vida eterna. Aleluia. Aleluia. Deus não quer que ninguém se perca, mas antes que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, se arrependam para ser salvos. Aleluia. Este é o desejo de Deus para cada um de nós. Veja a expressão do versículo 15: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E no versículo 16, que nós conhecemos tão bem, o texto diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus repete, Ele quer que você tenha a vida eterna. Ele não quer que você pereça. Os sinais do mundo é para a perdição. O inferno, diz a Bíblia, que foi preparado para o diabo e para os seus anjos. Porém, todos aqueles que praticam a maldade, que rejeitam o plano salvífico na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, serão precipitados juntamente com o diabo, a morte, o anticristo, o falso profeta, serão lançados no inferno, aonde a Bíblia diz que o fogo não se apaga e o bicho não morre. É um sofrimento eterno, mas para que o homem não fosse lançado ou não seja lançado neste precipício de morte eterna, o Senhor providenciou a vida, dando o seu Filho. Esta foi a mensagem do João Batista, dizendo: eis entre vós o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Escute bem isto, amigo, irmão, todos nós que aqui estamos, ou alguém que nos escuta de mais distante. A graça salvadora de Deus, a propiciação de Deus para nossa salvação, não está distante de nós. Veja o que o homem de Deus disse: eis entre vós, está no meio de vós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. A solução para o teu problema não está longe, está perto de você, perto de vós, diz a palavra. E o apóstolo Paulo também, escrevendo aos Romanos, agora no capítulo 10, o versículo 8, e ele diz: o que diremos, pois? A palavra está dentro de ti. Aleluia. Esta palavra que está sendo anunciada aqui, ela está entrando dentro de você, pelos seus ouvidos, pelos seus sentidos, pela sua mente, pelo teu intelecto. Esta palavra está penetrando para dentro de você. A palavra da salvação que você precisa. Você não vai precisar viajar o mundo inteiro. Você não vai precisar procurar os gurus da vida. Não, os chamados iluminados da vida. Você não vai precisar que alguém que morreu apareça aqui para te dizer alguma coisa. Como disse aquele homem, a Bíblia fala de um homem que morreu e lá no Hades ele clamou: Pai Abraão, manda lá na terra alguém avisar os meus 5 irmãos para que se arrependam e não venha para este lugar de tormento. A resposta de Abraão foi: lá existe a lei e os profetas que ouçam. A lei de Deus está sendo anunciada. A profecia do Senhor está sendo proferida. E aqui o que o texto diz é: ouça. Veja a palavra do apóstolo Paulo aos Romanos. Esta palavra da salvação está dentro de ti.